Atualmente, um dos assuntos mais importantes no direito brasileiro, e especialmente no processo civil brasileiro, é o tema dos precedentes. O novo Código de Processo Civil só fez com que esse assunto ficasse ainda mais em evidência, voltando os olhos de toda a comunidade jurídica para ele. Por isso mesmo, muitas pessoas têm se dedicado a estudar aqui no nosso país as diferenças e as semelhanças entre as tradições de Common Law e de Civil Law. Bom, se você é um interessado no assunto, ou se você por algum motivo já teve que estudar esse assunto, você já sabe pelo menos o básico. O Civil Law é a tradição jurídica da Europa continental, também chamada de tradição romano-germânica. Ela tem na lei escrita a sua principal fonte do direito, e a partir do século XIX começou a dar muita importância para os grandes códigos legislativos. Essa foi a tradição jurídica que chegou ao Brasil por meio dos portugueses. O Common Law, por sua vez, é a tradição jurídica anglo-saxônica, que se desenvolveu na Inglaterra e depois foi para as colônias britânicas, especialmente para o que nos interessa, para os Estados Unidos. Essa tradição jurídica tem no costume a principal fonte do direito. Por isso também esse direito é chamado de direito consuetudinário, que nada mais é do que direito costumeiro. Acontece que quando duas pessoas litigam, controvertem, brigam a respeito de uma determinada situação e precisam saber qual é o costume a ser aplicado naquela situação, não existe outra solução senão um juiz dizer qual é o costume aplicável. Por isso também se diz que o precedente, as decisões judiciais, são fonte do direito na tradição de Common Law. Bom, mas isso é mais do mesmo. O que eu quero tentar mostrar para você aqui é que se a gente estudar um pouquinho de história, a gente pode aprender um pouco melhor o direito. Então, a nossa proposta hoje é direito sem juridiquês e direito com um pouco de história. Se a gente estudar um pouco a história, nós vamos conseguir ver como essas duas tradições estão ligadas na sua origem, elas têm uma origem comum. E a gente consegue ver também em que momento foi que elas se separaram uma da outra. E é aí que o rei Arthur e que o Napoleão Bonaparte podem nos ajudar. Bem, possivelmente o rei Arthur seja apenas uma lenda medieval. Mas um filme recente explorou uma hipótese interessante elaborada no século passado. E essa hipótese histórica é que as lendas do rei Arthur teriam sua base ou sua origem num general romano que lutou nas ilhas da Grã-Bretanha. Sim, você sabia que a Grã-Bretanha fez parte do Império Romano? Entre os anos 43 e 404 d.C., a Grã-Bretanha, onde fica hoje a Inglaterra, era dominada por Roma. E como o território da Grã-Bretanha foi dominado por Roma, então os romanos levaram o seu direito, o direito romano, para lá também. E como era o direito romano naquela época? Bom, o direito romano funcionava exatamente como o Common Law funciona ainda hoje. O costume era a principal fonte do direito e o costume era revelado por meio das decisões judiciais. Mais uma coisa, você sabia que Roma pode ter deixado de existir como um império, mas mesmo onde ela deixou de existir, o seu direito e a sua religião continuaram? Sim, isso mesmo. Na própria Europa continental, os bárbaros que conquistaram Roma assumiram o direito romano e assumiram a religião romana, o catolicismo. E na Grã-Bretanha não foi diferente. O direito romano continuou lá, mesmo os romanos tendo saído do território inglês. Bom, nós já vimos que a tradição jurídica anglo-saxônica, o Common Law, é descendente do direito romano. E a tradição de Civil Law? Ora, como o próprio nome já diz, a tradição de Civil Law é também chamada de tradição romano-germânica. Então é óbvio que ela é descendente do direito romano. Mas como então aconteceu essa separação? Primeiro, nós temos que entender de onde vem a ideia de códigos lá em Roma. Os códigos que foram elaborados em Roma, na verdade, nada mais eram do que grandes coleções de decisões judiciais, aquelas decisões judiciais que revelavam o costume dos romanos, espécies de precedentes. Então, os romanos, eles na verdade começaram a colecionar, a compilar, a registrar essas decisões judiciais em grandes códigos para que elas servissem para nortear o julgamento de casos semelhantes no futuro. Então realmente eram como se fossem coleções de precedentes,
Preste atenção, os códigos em Roma não eram códigos de leis, eram códigos de decisões judiciais. Mas o que aconteceu então? Aconteceu uma coisa chamada Revolução Francesa. Com a Revolução de 1789, primeiro a França e depois a Europa inteira mergulhou no chamado Estado Legislativo. A forma como a burguesia conseguiu consolidar a sua vitória sobre o antigo regime, que era a monarquia absolutista, foi por meio da separação de poderes desenvolvida por Montesquieu, concebida por Montesquieu. Nessa separação de poderes de Montesquieu, o poder legislativo, que é composto pelos representantes do povo, exerce a supremacia. Falamos em supremacia do legislativo. Ora, supremacia do legislativo é igual à supremacia da lei. E assim a gente consegue perceber facilmente como o costume foi substituído pela lei como principal fonte de direito na Europa continental. Mas o que o Napoleão Bonaparte tem a ver com isso tudo? Bom, agora que o costume não era mais a fonte do direito, que a lei era a fonte do direito, o pessoal precisava de lei. Mas fazer lei dá trabalho, ora bolas. Então o pessoal simplesmente pegou aqueles códigos de decisões judiciais que vinham lá desde a época de Roma e transformou num grande código legislativo, o chamado Código de Napoleão de 1803. Então agora você já sabe que os culpados por você ter que carregar esses vademecums para cima e para baixo são dois franceses chamados Montesquieu e Napoleão Bonaparte. Pois bem, já que o pessoal está estudando tanto hoje em dia as semelhanças entre as tradições de Civil Law e de Common Law, aqui vai mais uma. As duas são filhas da mesma mãe, que é Roma. E qual foi o caminho diferente que essas tradições jurídicas irmãs seguiram? Basicamente o seguinte: os ingleses se mantiveram fiéis às suas origens romanas, especialmente considerando o costume e, consequentemente, as decisões judiciais, os precedentes como fonte do direito. Aliás, a ideia de precedentes na Inglaterra e nos Estados Unidos está ligada a uma expressão que é uma expressão latina, a expressão stare decisis. Cuidado, é stare decisis mesmo, porque é latim, não é stare decisis, como alguns falantes do juridiquês erradamente às vezes pronunciam. Bom, e na Europa continental o que aconteceu? Aconteceu que, trocando o costume pela lei escrita depois da Revolução Francesa, na verdade eles não abandonaram o direito material criado em Roma. Eles pegaram aqueles códigos de decisões judiciais, aquelas coleções de decisões judiciais que havia em Roma, o direito material produzido pelos romanos, e transformaram isso num grande código legislativo, que serviu de modelo para toda a Europa e que serviu de modelo inclusive para os códigos civis brasileiros de 1916 e de 2002, o Código de Napoleão de 1803. Opa, e aqui surgiu mais um conceito interessante: direito material. O que é esse tal direito material? Bom, esse vai ser um assunto para uma próxima postagem. Se você gostou, inscreva-se no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e colegas e até a próxima!